Oi, gente, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente vai conversar aí sobre dois temas que são bem relevantes, a parte de conectividade e gestão de frotas, né? Então, a gente está falando aí do principal custo logístico do país, que é a parte de transporte, e como essa parte de conectividade, dados, elas podem estar ajudando aí a gente numa melhor gestão de forma geral. Então, a gente vai explorar um pouquinho essa questão da conectividade, a telemetria, a análise de dados, que estão transformando a gestão de frotas no Brasil. Para isso, a gente tem um bate-papo aqui hoje bem bacana e interessante com os meus dois convidados, que são o Eduardo e a Caroline. Antes da gente começar, vale lembrar que já está disponível aí os palestrantes que vão estar conosco no fórum, então quem tiver alguma curiosidade, quiser dar uma olhada lá no nosso site do fórum, a gente tem já, tá? Tem também ainda um ingresso com desconto extra, se vocês usarem aí por e-mail. E, enfim, falando um pouquinho do Ilus antes da gente começar o bate-papo, a gente é uma consultoria especializada na área de logística e supply chain, atuando em projetos estratégicos para empresas desenvolvendo soluções inovadoras, né? Quem quiser se manter atualizado, a gente também tem bastante informação no nosso site, é só se inscrever na newsletter, e para ter informações e conteúdo específico e direcionado também, pode assinar o nosso Ilus Prime. Aliás, é pelo Ilus Prime que no final a gente também vai ter todas as gravações, não só dessa live, como das outras que a gente vem fazendo aí no decorrer do pré-fórum, tá? Enfim, e fiquem à vontade, a intenção aqui é um bate-papo, então que vocês estejam conosco o tempo todo e podem contribuir mandando perguntas no chat, a gente vai estar sempre tentando encaixar na medida do possível, às vezes se é algum assunto que eu sei que a gente vai tratar mais para frente, eu vou esperar um pouquinho, mas a gente vai estar sempre trabalhando em conjunto aí. Então, eu sou a Mônica, estou sócia-gerente aqui no Ilus e tenho o prazer agora de bater esse papo, tanto com o Eduardo, que é o vice-presidente da JA Brasil, e a Caroline de Jesus, que também trabalha com ele na parte de Solutions Engineer. Enfim, vou deixar eles se apresentarem e vamos lá. Fala um pouquinho, Edu, seja bem-vindo. Obrigado, Mônica, pelo convite. Bom, como você comentou, eu sou Eduardo Canicova, sou vice-presidente da operação da JAV aqui no Brasil. Levamos 4 anos operando já aqui no Brasil, mas a JAV existe há 25 anos. A JAV é uma empresa canadense que no ano 2000 foi fundada lá no Canadá e agora temos já 25 anos no mercado, temos quase 5 milhões de veículos ligados no mundo com a nossa solução. Hoje somos o maior fornecedor de telemática, como se fala aqui no Brasil, telemetria para gestão de frotas ou veículos conectados. E no Brasil, nossa operação local começou há 4 anos e pouco. Você quer pode falar um pouco como funciona a JAV, se você quiser, posso comentar um pouquinho? Sim, acho que é importante, até porque para a gente introduzir esse tema da questão da conectividade, beleza, né? Como é que isso atua? Para que a gente entenda um pouco quando falo da JAV, o que é a JAV, não? Nós temos uma solução que eu falo que é um ecossistema, tanto na parte de hardware como na parte de software. Temos um equipamento que chamamos de Go, hoje estamos na geração 9, então um Go 9, um equipamento que tem um cartão SIM inserido dentro dele. Esse equipamento vai se ligar na porta de diagnóstico dos veículos, se é um veículo leve, pesado, combustão, híbrido, elétrico. Liga na porta de diagnóstico. Você sabe essa porta, quando você vai para um dealer levar seu carro para revisão, eles falam, não, eu vou fazer um scan. Bom, nessa porta de diagnóstico, onde se liga no equipamento e automaticamente, depois de se ligar, ter encendido GPS e dados, como se for um telefone, vamos dizer, começa a trafegar dados que vão para a nuvem, não? Para o Google Cloud. E aí é onde nós temos nosso software, que se chama MyJAV, que é o coração da solução. E nesse software você começa a receber os dados que vêm dos veículos, e aí é onde começa a mágica, não? A parte mais importante da nossa solução, o software, onde você pode avaliar, por exemplo, qual é o melhor motorista da sua frota, o pior, quem dirige melhor, quem está cumprindo com a rota em tempo certo, ou conhecer o estado da bateria, dos pneus, uso de cinto de segurança, emissões de poluentes, bom, enfim, criar regras, conhecer, por exemplo, por estado, por cidade, por tipo de motorista, por tipo de veículo, pode ir conhecendo todo em relação à sua frota para, ao final,
tomar decisões importantes para o seu negócio. Ou, por exemplo, pode ter reconstruir uma coalição, ou criar um scorecard para saber quem é o melhor motorista, quem é o pior. Enfim, para tomar, ao final do dia, decisões de negócio. E quando falei de ecossistema, temos uma parte acima que é uma integração com soluções de terceiros. Por exemplo, câmeras. Temos muitas câmeras que estão hoje integradas com o nosso software e que funcionam automaticamente, tipo como se fossem nativas em nosso software. Por exemplo, imagina que você tem uma câmera que vai olhando o comportamento do motorista ou vai olhando a rua. Então, você pode também saber o que aconteceu, se o motorista ficou dormido, se pegou o telefone, ou se tive uma distração, ou pelo contrário, se não se está olhando a rua e a rua tem um acidente na rua. Então, tudo isso gira em torno de nosso software mais Jotavi. Hoje, um pouco para encerrar a ideia do que faz Jotavi, porque falou muito de dados, hoje a gente coleta mais de 75 bilhões de pontos de dados a nível global, dentro desses quase 5 milhões de veículos conectados ou ligados com nosso software no mundo. Então, são muitos dados, e através desses dados se criam analíticas, todo tipo de analíticas. Tem empresas que o foco deles é segurança, quase a maioria das empresas o foco é segurança, não? Tem outras empresas que o foco é reduzir custos, combustível, troca de peças. Outras empresas que o foco é sustentabilidade, reduzir emissões de poluentes. Ou que o foco é as três coisas, ou migrar para elétrico. Então, seja qual desses cenários, desses objetivos, nossa solução fornece esses dados para que justamente essa empresa, seja do porte que seja, possa tomar as decisões importantes, as decisões ou cumprir esses objetivos que eles estão procurando no seu dia a dia. Não? Isso um pouco, de maneira bem geral, é o que é a Jotavi e como funciona quando falo de um equipamento para veículos conectados ou veículos inteligentes. Né? Tá bem em linha com o que a gente pensa aí de quantidade de informações, né? Que de forma geral, hoje em dia, todo mundo tem acesso, né? Então, você disponibiliza essas informações. Eu acho que vamos tentar descobrir agora como é que a gente pega essa massa de dados e faz com que ela retorne em decisões estratégicas que tenham sinergia não, que tenham direcionamento, né? Exatamente para o que cada empresa ela busca em si. Então, vamos tentar ver exemplos aqui, né? Na nossa conversa que a gente vai direcionando para isso. Vou começar fazendo uma pergunta para você, Edu, no sentido de como é que você define, então, essa conectividade, essa massa de informações que chegam, né, hoje, para as empresas nessa tomada de decisão, além da localização em tempo real, né? Lá atrás, todo mundo era muito preocupado de onde estava o caminhão. Então, essa foi a primeira grande pergunta que se tinha, sempre essa questão de estar atrás do caminhão, se estava tudo certinho, enfim, onde é que ele está. Agora, você deu tanta informação que existe, quer dizer, então, além dessa básica, né, que era de localização do veículo, até para você saber exatamente onde está a carga, com mais, né, o que mais a gente pode ter aí, tentando dar sempre esses exemplos para ajudar na tomada de decisão, né? Como é que você vê isso? Por exemplo, aí vamos pensar um pouco até retrospectiva. Antes, quando começamos, quando um gestor de frota tentava gerenciar a sua frota, o que fazia? Talvez estava quando o caminhão saía do ponto de saída, talvez com caneta e papel, que registrava saída X hora, e bom, já voltará. E seja o que Deus quiser. Voltou Y hora, não? Depois, que aconteceu? Não, começaram a aparecer os rádios, talvez, depois apareceu, talvez, não, um beeper, talvez, eu sou no mexicano, mas beeper aqui também existiu, né? Mas no tempo foram aparecendo tecnologias sempre, né? Ou seja, nunca voltamos para trás para ter menos tecnologia no transporte. Todo o contrário, sempre foi evoluindo. E agora chegamos a ter tecnologias dentro do veículo, como mencionei, como a nossa da Jotavi, agora com câmeras, com videotelemetria. Então, a tecnologia vai continuar evoluindo no transporte. Por quê? Porque é melhorá-lo. E não é um custo, é mais um investimento para ter um melhor retorno desse investimento, para salvar vidas. E um pouco indo a sua pergunta de, ok, que se pode fazer a mais a tecnologia além do rastreamento de ponto A a ponto B? Hoje você pode ter um telefone, um Waze, não? Beleza, um Waze me indica, vou ponto A a ponto B, mas qual é o custo de não trocar óleo a tempo? Um telefone não te vai dizer quando trocar óleo.
ou qual é o estado da bateria ou dos pneus, ou não te vai, ou uma solução de rastreamento ponto A, ponto B, não te vai dizer quando o motorista está usando o cinto de segurança. Então, qual é o custo de salvar uma vida? Se vamos a um ponto, essa parte mais importante, ok? Qual é o custo de você, como motorista, não matar ninguém na rua por estar dirigindo errado, ou que a tecnologia te ajude a identificar quando acontece uma coisa no exterior que te ajuda a prevenir, porque talvez é um erro de outra pessoa. Alguém cruzou a rua, um veículo que ultrapassou pelo lado incorreto, ou você tem uma frota de X veículos, 10, 100, 1000, 5000. Qual é o custo de ignorar essa luz da troca de óleo em um veículo, em X veículos? Qual é o custo de deixar o veículo ligado enquanto a pessoa está fazendo a entrega de um pedido? Vamos imaginar um veículo de entrega, de last mile, um veículo Mercado Livre. Deixar o veículo ligado enquanto você está fazendo a entrega, 50, 100, 200 entregas por dia, veículo ligado, nunca desligou. Qual é o custo de emissões de poluentes para o ar? Qual é o custo de combustível? Ou qual é o custo de um motorista não seja treinado corretamente e utiliza muito a embreagem para frear? Ou utiliza demais a embreagem, ou acelera demais, ou faz muita virada brusca, ou dirige na Paulista 200 km por hora todos os dias. Qual é o custo? Então, todos esses benefícios, todos têm um custo na parte, talvez, da imagem de marca, como falei, a parte de ajudar a salvar vidas, ou voltar você saudável à sua casa, com a sua família, ou a parte econômica, não? De reduzir combustível, ou reduzir o custo de combustível, ou saber qual é o veículo da sua frota que tem melhor performance, qual marca é melhor para mim, qual marca é pior. Se eu sou uma empresa internacional, como se compara a minha frota com as empresas, com a minha mesma empresa em outro país? Então, a tecnologia, JTAB, te ajuda a ver esses benefícios, a medir esses benefícios, porque o importante não é ter os dados, é depois usar os dados, fazer comparativas e medir e ver resultados, porque se você pega muito dado, mas não faz nada com esses dados, ponto, é simplesmente um dado mais, sabe? Uma informação que não tem nenhuma relevância. Então, isso não é só medição de ponto A a ponto B, como falava você na sua pergunta. É muito mais que isso, ter dados dos veículos com JTAB, não? Aí. Caroline, você ainda não teve a chance de se apresentar. Eu vou Desculpa, fazer já se acho que atrapalhei. Desculpa, Carol. Fica tranquilo, Edu. Você apresenta aí e eu vou emendar uma pergunta para você aqui, indo nessa linha dos dados, né, e tentando entender um pouquinho por meio do que a gente consegue obter pela telemetria, né, o que você diria que é mais importante nessa coleta desses N dados que a gente consegue ter a partir de toda a tecnologia que hoje tem embarcada nos veículos, né, indo para essa parte assim, de predição de falhas e antecipação das manutenções, né? Como é que a gente conecta isso? Porque, de fato, você tem uma questão aí tanto de melhoria da produtividade, né, quanto de redução de custo. Então, o que você diria que são os pontos relevantes? Mas, enfim, se apresenta primeiro e seja bem-vindo aí ao papo. Muito obrigada, Mônica. Meu nome é Caroline, eu sou engenheira de soluções aqui na JTAB. Estou nesse mercado tem 16 anos, então toda essa evolução que o Edu falou, de como começou lá atrás, que era só realmente saber onde o veículo estava e muitas vezes tentar conseguir algum tipo de informação via pulso, via o que seja, para balizar melhor a questão de frota. Eu vi isso acontecendo e acompanhei. É muito importante um ponto que você falou da questão de predição, porque o que acontece, seja um cliente que ele está focado na parte de redução de custo, né, que ele quer reduzir o custo operacional dele, ou um cliente que tem problema de segurança, por exemplo, essa parte da predição, de você pegar essa massa de dados que a gente tem e trabalhar ela direito, isso vai te dar todas as ações que você precisa trabalhar. Então, um exemplo que a gente tem, a JTAB, todo mundo fala que é rastreador, nós somos uma empresa de dados, então o nosso foco é trabalhar dados, e a gente usa machine learning em uma das nossas, da parte da plataforma, que é focada em realmente entender a direção agressiva que o motorista tem, então aceleração, freada, curva brusca e os excessos de velocidade, e com tudo isso, machine learning e um algoritmo criado pela JTAB, né, toda uma parte de análise de dados feita pela JTAB, montar uma predição de acidentes. Então, eu consigo saber qual que é a chance de um motorista, de um veículo, com base nesse perfil de condução que ele tem, como ele tem agido nos últimos quilômetros, como ele tem rodado com esse veículo, saber qual que é a chance dele ter uma colisão.
E aí eu levo isso para a frota inteira e consigo te dizer, olha, esse é o motorista teu que está com mais risco, esse é o cara que está com mais risco, e vou elencar por quê. Vou dizer, olha, o problema dele talvez seja, não sei, excesso de velocidade, ou é um cara que faz as curvas muito, né, muito aberta, muito fechada, e aí isso tem toda essa questão de segurança, e também, sei lá, se o caminhão cai numa dessas curvas, se eu estou numa ladeira, alguma coisa, tem esse custo para a operação, e também tem toda a parte de predição, como você mencionou, na parte de manutenção, que a gente teve até um cenário recente numa prova de conceito com o cliente, que usando o dispositivo que a gente tem e com veículos que possuem, né, a maneira de enviar esses dados para a gente conseguiu identificar que os veículos estavam com água no combustível. E aí, com essa questão de água no combustível, ele trocou de posto, continuou acontecendo. O que o pessoal conseguiu identificar? A água estava dentro do tanque que eles abasteciam. Então, a gente estava analisando uma massa pequena de veículos, essa prova de conceito, mas provavelmente todos os veículos que abasteciam naquele local, né, naquele ponto próprio do cliente, estavam com esse problema porque era uma coisa que estava dentro do tanque. Então, é uma coisa que você sai do veículo e olha a sua operação como um todo, e que um veículo que você olha melhor, que te dá um insight, que te dá uma resposta, você consegue ver se eu tenho esse tipo de comportamento em outros, porque aí eu evito o problema no motor naquele e em todos os outros que eu tenho junto. Ou seja, uma análise mais profunda nesse caso, né? Você teve que pegar a causa raiz para poder, quer dizer, foi destrinchando até chegar, saiu realmente de um ponto de coleta do dado, que é um veículo, né? Extrapolou para poder capturar outros. É bem interessante esse ponto aí, né? De como é que você extrapola isso. O Edu queria complementar alguma coisa? Aí tem esse exemplo, você perguntou no começo qual é a diferença, ou algo semelhante, entre um rastreador ou solução que identifica ponto A, ponto B. É uma diferença gigantesca que mencionou Carol, no contra simplesmente conhecer onde está o veículo, comparando com a descrição que agora ela fez. São produtos diferentes, vamos dizer, ou soluções diferentes, ou necessidades diferentes também, pode ser. Exato. Eu acho que é muito importante saber onde o veículo está. Obviamente, a gente não pode tirar isso, que obviamente a nossa tecnologia entrega e outras também, mas o ponto principal é saber onde o veículo está é o básico. Né? O que eu vou conseguir ganhar com isso? Qual que é o meu retorno de investimento? Onde eu consigo realmente ver que o meu investimento ou o meu cuidado com os veículos, para onde isso está indo? Onde eu estou conseguindo ver isso? Ou a falta de cuidado, o que isso está me custando? Seja com a questão de vidas, como o Edu falou, ou na questão de operação. Eu tenho um veículo que era para durar 5 anos, está durando 3, por quê? O que está acontecendo com ele nesse caminho que ele não está sendo um veículo que eu consigo usar ele no prazo que eu queria? Faz sentido. Inclusive, eu ia até emendar nessa pergunta aí, quando a gente pensa do ponto de vista do cliente, né? Porque ele faz um investimento na tecnologia e ele quer um retorno. Então, como é que vocês calculam, por exemplo, realmente esse retorno para o investimento do cliente baseado na solução que cada um quer, né? Como é que é feita essa troca, Edu? Olha, não existe uma fórmula mágica para dizer cada equipamento vai te economizar X reais em X semanas. Isso é impossível. Quem ofereça isso, na verdade, que está mentindo. Por quê? Se você tem uma frota de 10 veículos e outro tem 50 veículos e outros tem 1.000 veículos, os números e os custos são diferentes, não? Obviamente, o seu foco de você é o que eu quero evitar, quero diminuir o consumo de combustível, é meu target número 1. Mas talvez tem outra empresa que o target principal dessa empresa é não ter mais colisões, não ter mais acidentes, política zero acidentes. E também tem outro objetivo que é reduzir emissões de poluentes. Mas uma coisa que você pode levar como onde vem o retorno de investimento. Por exemplo, se você tem motoristas que, o exemplo que mencionei há um momento, abusam da utilização da embreagem para frear, a probabilidade de que essa embreagem seja trocado antes é mais alta, não? É maior. Qual é o custo de um jogo completo de embreagem para um carro? Então, se você conseguiu diminuir a troca de 1, 2, 3, 5 kits de embreagem, qual pode ser 10 mil, 15 mil reais, talvez, cada jogo de embreagem? Ou qual é o custo de um caminhão?
R$1 milhão, um veículo leve que 200 mil, 300 mil, X mil reais. Então, qual é o benefício? Onde está o investimento se você ajuda a ter menos acidentes na rua, menos colisões? Um benefício vai talvez a evitar um acidente e ter que trocar por um caminhão novo. Ou esse jogo de embreagem novo que te mencionei, ou trocar pneus antes, ou saber quando trocar a bateria e não ter que estar achando e quando tem que revisar o caminhão para ver se a bateria precisa ser trocada ou não. O impacto, obviamente, combustível é mais fácil de medir, não? Que antes da tecnologia eu investia X em combustível, agora, depois da tecnologia medir, meu investimento é Y. Aí tem um retorno de investimento. Então, é muito variável como medir o retorno de investimento, mas é um fato que ter tecnologia vai reduzir os custos em todos os sentidos e vai ter um retorno de investimento. E um pouco, exemplo, temos um caso de um cliente que nos mostrou um vídeo onde uma câmera detecta como um motorista fica dormido repentinamente. Através da câmera, se vê que é um exemplo verídico, um mosquito tinha picado ele no pescoço e o motorista ficou dormido. Não aconteceu nada, não morreu ninguém, mas qual teria sido o primeiro culpado aí, se aconteceu alguma coisa? Não, o motorista ficou dormido, não? Talvez bebeu alguma coisa, talvez, sabe? Não, foi um acidente. Então, através da tecnologia, então, onde está o retorno de investimento aí? Além de que salvou uma vida, não perdeu o caminhão, não matou ninguém, a marca de você ficou totalmente... Tem muito benefício, como medir o retorno de investimento, tem várias variáveis de como entender cada o benefício, o retorno de investimento de ter tecnologia no transporte. Não tem muitas raízes pode ter aí. Não? A Carol talvez pode falar uns exemplos mais práticos, alguns exemplos de clientes que temos agora, de números específicos deles, né? Eu acho que eu ia perguntar isso, até porque eu fico imaginando assim, o cliente contrata a solução e vem um monte de dado, né? De fato, eles, de forma geral, as empresas já conseguem trabalhar com todos esses dados, quando vocês dão essas devolutivas para eles, como é que é essa recepção, né? E aí, contando um pouquinho de um exemplo que você possa tangibilizar no sentido de, cara, conseguiu realmente uma redução de custo, ou aquilo foi importante, esse exemplo que você deu foi bem bacana, na questão, eventualmente, de prevenir acidentes, porque é uma geração... tem muita informação. Então, como é que o cliente ele trabalha isso depois, né? Mesmo ele querendo saber a favor dele conseguir ter aqueles benefícios, né? Que ele buscou com a parceria de vocês, né? Como é que você exemplificaria? Esse é um ponto bem legal, porque o que acontece? Quando um cliente chega para a gente, ele traz todas as principais dores dele. Então, eu tenho problema com combustível, eu tenho muita multa, eu tenho muito acidente, ou eu não sei porque as minhas rotas estão demorando tanto. Então, ele vem com essas dores, e é nesse momento que os nossos parceiros, aqui da Geotab, e também o time de engenharia apoia, e entender o que a gente vai pegar dessa massa gigantesca de informação que os veículos estão gerando. Tem muita coisa que já está pronta na Geotab para o pessoal utilizar, então, como eu falei, essa questão da análise de risco, a gente tem bastante coisa para a questão de ociosidade do veículo, seja um veículo que ele tem uma tomada de força e ele tem um tipo de ociosidade diferente, ou um veículo comum que realmente ele está só sendo ocioso, sei lá, ar-condicionado ligado, e como que isso aconteceu, né? Como que tem acontecido aqui no Brasil? A gente tem alguns casos publicados de clientes que depois que instalaram a tecnologia, eles reduziram em 42% essa questão de incidentes. Então você pensa, você coloca na tua massa de veículo, né, então seus veículos rodando por aí, e a partir do momento que você começa a medir isso, começa a olhar para essa informação, você reduz 42% dos seus incidentes de aceleração, freada, curva brusca. Ou você reduz 16% a questão de excesso de velocidade. Esses são casos que são publicados no nosso site, mas reduzir em 16% os excessos de velocidade. Pensa a quantidade de multas que provavelmente esse pessoal deixou de ter, que você vai deixar de pagar, porque você olhou para isso. Além disso, a gente trabalha muito com veículos elétricos, então a gente tem bastante cases de pessoas que adquiriram veículos elétricos já com essa visão de que a gente precisa fazer alguma coisa para o nosso meio ambiente, e aí você não tem noção daquilo, porque tem muito dado e é uma coisa muito nova. Então, se você não olha para essa informação, olha para a questão de autonomia, se o veículo tem autonomia para fazer aquela rota, ou eu vou ter que gastar dinheiro com guincho, e aí, ao invés de eu ter um ganho com o veículo elétrico, eu acabo tendo prejuízo porque eu não sei a autonomia dele.
Então, esse tipo de informação, de você olhar a autonomia do veículo, ou você ter uma redução, sei lá, de quilômetro ocioso, a gente tem nesse mesmo case que eu mencionei, 37% de redução de quilômetros ociosos. Então, são quilômetros que foram rodados sem necessidade e que eu recebo de volta esse valor do combustível, a questão de horas, porque se ele não está sendo ocioso, ele pode rodar mais, eu consigo fazer mais entregas, se for uma empresa de entregas, ou eu consigo melhorar essa questão de turnos. Então, a gente recebe essa demanda do cliente, né, e apoia ele nisso. A gente não vai deixar o cliente sozinho tentando desvendar a ferramenta, tentando desvendar os dados dele, mas com as dores deles e com muitos dos casos que a gente já tem publicado, ou até mesmo essa experiência que a gente tem de mercado, e endereçando para ele. A gente trabalha muito com relatório customizado, com dashboards. A Geotab tem conectores. A gente lançou recentemente o Geotab Ace, que é, em palavras muito simples, é como se fosse um chat GPT para a sua frota. Então, para o gestor de frota, precisa de uma informação mais rápida, ele vai lá e pergunta qual que é o meu consumo de combustível, qual veículo tem maior consumo de combustível no mês passado. E ele já recebe isso pronto. Então, são cenários em que a própria plataforma já está pronta para receber essas demandas do cliente, mas o que ele precisar de apoio para trabalhar esses dados é onde entram os nossos parceiros e principalmente o time de engenharia. Eu fiquei curiosa nesse exemplo que você deu, né? Não precisa citar o nome, se for o caso, da redução de praticamente 1/3 aí da quilometragem rodada de forma ineficiente. É isso mesmo? Tipo assim, aí vocês, como é que vocês chegaram nessa conclusão no sentido, né? Porque se você puder explorar um pouquinho, porque eu acho que é uma dúvida geral que acontece, né? Você libera os caminhões, você acredita que você fez uma roteirização adequada, você tem outros softwares que te apoiam nessa decisão, você manda o veículo ir, enfim, no final das contas chegam vocês, né, dizendo, olha, dá para reduzir 1/3. Então, conta um pouquinho de como é que foi essa conclusão, né? Como é que vocês chegaram nessa conclusão? Porque é relevante esse número aí. Nesse cenário, está publicado, um cliente nosso de Last Mile, qual que foi a demanda? Eles não tinham esse controle, né, não tinha uma ferramenta de telemetria ainda, não tinha nada avançado nesse nível, podia até ter essa questão de saber onde o veículo está para monitorar rotas, mas não tinha esse foco em olhar o extra, né, olhar para onde esse veículo estava indo. E o que eles fizeram? Eles instalaram nos veículos, pegaram uma massa importante, né, de veículos de várias localidades para poder analisar, e com isso eles foram checando se realmente eles estavam fazendo as rotas que deveriam, se eles não estavam fazendo rotas para o competidor, porque tinham cenários assim de que o mesmo veículo trabalhando para 2 empresas diferentes, e aí o quilômetro extra que ele rodava, ele não estava rodando para mim, ele estava rodando para o meu concorrente. Como que eu descubro isso? Dado, análise de dados. Exato, eu crio, sei lá, uma cerca, né, uma zona, uma geocerca onde tem esse meu competidor e descubro se meus veículos estão lá. E se eles estão indo lá, para onde eles vão depois? Eles vão fazer as minhas entregas ou as entregas dele? Então, é meio que sair do escuro. E é isso que a gente apoia o cliente, sair do escuro e começar a olhar a operação como um todo. No início, o foco era só segurança, preciso reduzir acidente, mas depois que você começa a baixar esses níveis, né, baixou a questão de aceleração, freada, curva, para onde eu vou olhar? Né? Eu vou olhar para onde o dinheiro está escapando, vou olhar se as minhas rotas estão sendo cumpridas, se o meu combustível está sendo bem utilizado. Foi mais ou menos nesse cenário que a gente trabalhou com eles. Focou no foco, pegou o foco inicial deles, que era a redução de acidentes, e foi expandindo para, olha, além disso aqui que você me pediu, ainda dá para ver tal coisa. Se você quiser. Não, bacana. Você ia complementar, Edu? Um pouco o que te mencionava, você faz, Carol, é uma experta, sabe muito mais do que eu, na verdade, que ela é número 1 aqui, né, nesse assunto, sabe, entende muito mais. Mas aqui, novamente, vamos até o caso do uso. Você falava que retorno de investimento, mas te falo outro exemplo, agora lembrei que lá no México, tem uma empresa onde RH recebe os dados quando o motorista quebra uma regra, que é Geotab, olha que quebrou uma regra e notifica ao gestor da frota, não? Essa mesma notificação, esse mesmo relatório de cada semana, cada 15 dias, cada X dias, esse relatório de motoristas infratores vai para a RH. Então, o RH tem uma facilidade de dizer, olha, motorista X, Mônica, primeiro aviso, você dirigiu ontem, quebrou a regra 5 vezes de velocidade. Mônica, segundo aviso. E, bom, a terceiro aviso, a regra diz que você não pode dirigir mais com a gente por uma semana. Quinto, sexto, sétimo aviso, você não pode dirigir 3 meses com a gente. Então, tem essa capacidade de que esses dados não sejam como 100% focados nesses números que falamos, que são, com certeza, sempre muito relevantes e bem importantes para todos, mas
tem esse outro tipo de impacto. Ou, outro exemplo, outro caso, os veículos de vendas não se permite que possam ir para a rua sem telemetria. Se a telemetria está desligada, não podem sair. Por quê? Porque não posso perder comunicação nem saber onde estão os veículos, se acontece um acidente, por se é roubado, assaltado na rua, etc, etc. Então, cada empresa tem um jeito de trabalhar, tem objetivos bem específicos e tem uma forma de ver qual é o retorno do investimento. Outras empresas muito preocupadas, que não quero que na rua exista não quero ter, da parte jurídica, por exemplo, não quero que minha marca esteja envolvida na rua em uma colisão, um acidente, onde eu possa ser demandado juridicamente ante a justiça porque bati-me um prédio ou porque subi na calçada e atropelei uma pessoa. Então, tem diferentes jeitos onde a tecnologia vai te ajudar. Exemplo, você talvez tem veículo a combustão e está procurando reduzir emissões para emitir menos contaminantes. Mas, em paralelo, está tentando migrar para veículo elétrico, porque tem um target que em 5, em 10 anos, você quer virar net zero, não quer emitir nenhum poluente a mais. Então, quer virar para elétrico. Como migrar para veículo elétrico? Como fazer? Como faço? Como posso medir a bateria de cada carro? Como posso saber onde estão os pontos de carregamento? Qual é a autonomia em termos de bateria do veículo? Nossa tecnologia, Geotab, te ajuda nessa transição e nessa medição também do veículo elétrico. Então, você viu agora, entre Carol e eu, te falamos talvez de 6, 7 diferentes aspectos de como ver onde cada benefício da tecnologia Geotab dentro do seu transporte, não? Eu vou voltar no ponto da questão dos motoristas, que eu achei bem interessante, até porque a gente vem enfrentando em muitos locais uma dificuldade, tanto do ponto dos transportadores, né, que contratam, e para as empresas que acabam também tendo que levar de um ponto ao outro, muitas vezes dificuldade nessa questão de ter motoristas disponíveis, né? A gente vem vendo aí o envelhecimento dos motoristas e essa dificuldade. E como é que ajuda, como é que esses dados, se é um case bacana que eles possam falar, assim, mais uma vez, sem citar nome, se for o caso, dessa questão de ter esses dados para educar melhor os motoristas, né, para que você possa fazer esse trabalho de conscientização e, de fato, a redução, seja de excesso de velocidade, seja de melhoria na direção, seja uma direção mais preventiva, e que, no final das contas, isso culmina também numa redução de custo, porque ele, ao dirigir da forma correta, da maneira correta, você diminui aí todos os custos envolvidos também na operação, seja de combustível, manutenção, etc. e tal. Então, voltando um pouquinho nessa questão dos motoristas, vocês têm algum case que vocês possam compartilhar com a gente aqui, desses dados que vocês capturaram e como foram transformando isso em informações relevantes que ajudou na tomada de decisão para a empresa? Carol ou Edu, não sei quem consegue falar. Temos sim, eu vou falar depois o Edu, porque ele tem bastante background, qualquer coisa ele me complementa. Mas aqui no Brasil, no passado, existia essa coisa de querer só punir o motorista. Então, você está dirigindo mal, vou te punir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou te suspender de dirigir. E uma coisa que a gente viu, que tem acontecido com os nossos clientes aqui no Brasil e na Latam também, dessa movimentação de eu não vou só punir, obviamente eu vou ver quem está com um cenário ruim, mas eu vou bonificar a pessoa que está com um score melhor, que está com uma pontuação melhor, para ver se ele serve de exemplo. Então, sei lá, vou dar um vale-compra para o cara a cada 3 meses, né? Se você for um motorista top aqui, ó, a nota mais alta, vou te dar um vale-compra, sei lá, R$500, primeiro, segundo, terceiro. O cara que estava lá embaixo, ele fala, putz, mas esses R$500 me faria falta agora, né? Será que eu consigo melhorar? Será que eu posso melhorar? Né? Será que dá tempo de melhorar? E tem um outro cliente nosso, que como os veículos não são de operação, assim, de entrega nem nada, são veículos mais de passageiro, se você tiver um score muito bom durante o período que você está com o teu carro, você tem a possibilidade, quando eles forem fazer a desmobilização desse veículo, de comprá-lo por um preço menor. E aí, o que a pessoa faz? Além dela não querer ter essa pontuação negativa, porque quanto mais negativa a sua pontuação, maior o valor que você pagaria nesse carro, ela vai cuidar melhor dele, porque ela vai pensar, putz, eu posso comprar esse carro daqui 2 anos, ele pode ser meu. Então eu não vou destruir ele agora, porque eu quero que ele seja meu. Esses 2 exemplos são bem legais. E esse da motivação, eu acho até que é inspirador, né? Porque você reverte pelo exemplo, né? Então você consegue trazer, vamos dizer assim,
soluções para inovar nesse sentido, né? Achei bem mais interessante. rápido, Mônica, porque tudo bem, a gente precisa olhar para o motorista que está com muita infração, porque às vezes ele precisa, sei lá, de um treinamento, às vezes, Uma correção. Tá alguma coisa com ele, né? Sei lá, o cara às vezes está com problema em casa, precisa de uma análise, mas se você só pega e vai punindo, se você só pega o mau exemplo, você não mostra que os casos bons, que tem um fator positivo em ser um motorista melhor, que você não pontuar negativamente tem um fator positivo. Então, sim, a gente tem que ter cenário de que eu não vou deixar o cara dirigir se ele tem muitas infrações, porque ele está com um perfil que pode me causar algum problema, mas eu também vou aproveitar nessa. Pode ser uma coisa muito simples, porque às vezes é só essa questão do exemplo, é só uma coisa simbólica, mas que funciona, do cara, poxa, eu queria o meu nome ali, né? Eu queria que a minha família soubesse que eu ganhei alguma coisa porque eu sou muito bom no que eu faço. Então, usa-se o exemplo positivo para incentivar, e acaba sendo uma coisa natural, que talvez você não precise nem investir tanto, por exemplo, em curso de correção, porque o pessoal vai se autocorrigindo ou pergunta, pô, Eduardo, mês passado você foi bem, né? O que você fez, cara? Né? A gente está fazendo a mesma rota, você está melhor que eu, sei lá, você tem algum segredo? Então, vem essa coisa de tentar se espelhar no caso positivo e, obviamente, monitorar o negativo, porque se mesmo assim a pessoa continuar com score ruim, ela vai precisar de algum tipo de ação. Mas você bonificar te ajuda muito mais. Claro, no, bom ponto. Existem empresas hoje, Mônica, que reconhecem muito o motorista que é bom e criam tipo planos como de incentivos ou de reconhecimento, até por exemplo, ao final do ano, uma viagem para você e a sua família até X lugar, porque você foi o melhor motorista do ano. E vai criando também, ao final do dia, a cabine, o veículo onde o motorista dirige, se torna o seu escritório, vamos dizer. Então, em termos de criação de economia, de melhores condições para ele fazer o seu trabalho, também isso vai aumentando, e isso é graças à tecnologia, pelo fato de ter dados, de entender onde estão os pontos de melhora. Ou, por exemplo, eu me lembro aí que estando um dia na Pepsi, aí em Itu, na fábrica, eles têm um simulador para que o motorista faça exames um simulador, é real, você começa a dirigir um caminhão e tem movimento, e você vai passando por provas no caminho e diferentes desafios, vai vendo como você dirige. Então, o fato de tecnologia no caminhão ou no veículo leva até que a empresa queira que o motorista seja melhor e tenha ferramentas para fazê-lo melhor e, ao final do dia, reconhecer que é melhor, né? Então, tudo isso vem pelo fato de ir avançando em termos de tecnologia dentro do transporte, né? Deixa eu botar uma curiosidade aqui, porque essas, vamos dizer assim, premiações, esse reconhecimento, essa forma de trabalhar, sempre foi muito comum entre os transportadores, né, entre os operadores logísticos, que demandam mão de obra. Mas vocês veem também esse movimento começar a acontecer das indústrias que são contratantes, também estimular essa prática para fomentar, enfim, esses exemplos. Vocês percebem isso? Vocês têm os seus dentro dos clientes de vocês, não sei qual é o percentual, né, entre transportadora e embarcador, né, mas enfim, vocês veem esse movimento? Temos dois tipos de clientes. Temos cliente que tem frota própria e temos cliente que tem uma frota terceirizada. Alguns deles têm frota mista. Uhum. Sim, é comum. Existem todos os casos, tem programas de reconhecimento para o motorista, ou programas de safety, de segurança focados em, como te falei há um momento, acidentes zero, colisões zero. E um foco, seja terceirizado, seja a própria frota. Claro, quando a frota é própria, ainda talvez até maior, porque esse motorista é parte da empresa, não é um funcionário mais desse logo que você vê na rua. Quando um transporte terceirizado dirige talvez para diferentes marcas carrega, então o programa é justo o que você mencionou, é mais a transportadora e não dessa embarcadora, desse logo que você vê na rua. Mas não, existe em todo caso, com certeza total. Legal. E quando a gente olha para o custo principal de transporte das empresas, né, que a gente sabe que é a entrega final, né, last mile, o que vocês teriam de exemplos bacanas para compartilhar que a tecnologia, né, o uso desses dados todos, né, tudo que vocês conseguem coletar, ajudou na entrega final, né? Seja, você deu um exemplo, acho que no início do nosso bate-papo, com relação ao caminhão do Mercado Livre, que fica desligado, ligado, mais ou menos, né? Tem a questão da poluição, tem a questão, não só da poluição, que também você tem a questão do combustível ali, enfim, tem toda uma
você tem todo um custo carregado a mais, né? Então, o que vocês têm de práticas que vocês conseguiram mudar, né? Ou de ações que vocês conseguiram ajudar as empresas do last mile, especificamente, para que você tenha seja um custo uma redução de custo, manutenção, enfim, seja o que for. Perfeito. Não sei se o Edu quer falar, mas nessa questão de last mile, a gente tem um caso publicado no Mercado Livre, que tem toda essa questão de reduzir a questão de acidentes, porque um acidente, além de ter o nome, né, a sua van lá, que cometeu alguma coisa, tem a questão de que é um veículo que não está operativo. Então, eu tenho toda a burocracia de ter acontecido um acidente com vítima ou não, mas de ter destruído o carro ou não, que me deixa o veículo sem estar operativo. Então, reduzir essa quantidade de acidentes, né, de incidentes, na verdade, dentro do Mercado Livre foi uma coisa muito importante. Tem um case, acho que o Edu até compartilhou o link do nosso case de sucesso, está lá. Toda a questão de autonomia também, o Mercado Livre tem uma frota de muitos veículos elétricos, então o apoio nessa questão de autonomia, porque eu vou reduzir o custo e também vou para esse movimento de eletrificação de frotas. Então, quando eu tenho bastante veículos elétricos, eu preciso entender o tipo de rota que eles podem performar. Então, nesse ponto, a telemetria ajuda te dando como que essa autonomia vai funcionar, qual que é o range que esse veículo consegue ir, aonde eu tenho pontos de carga, até apoiar em questão de estruturação de pontos de carga. Então, isso também. Então, toda essa logística de definição de roteirização final, vocês conseguem auxiliar de alguma forma, contribuindo com essas informações de aonde que a utilização daquele veículo elétrico ele é mais apropriado. É isso? Também, porque aí eu consigo te dizer, olha, esse veículo aqui, pelo range dele, não faz sentido você fazer ele viajar entre cidades. Então, é mais sentido que ele faça operação dentro da própria cidade. Ou o teu ponto de carga está aqui, a distância para ele percorrer, para ele voltar e carregar onde você quer que ele carregue, porque também não dá para deixar esse veículo carregando no meio da rua ou dentro de um shopping, né? É dessa região aqui. E tem um ponto que o Edu mencionou alguns casos do México, até questão de locais. Então, você olha a questão de aceleração, freada e curva brusca. Quais são os locais que eu tenho mais essa incidência, para entender se, tipo, os veículos estão indo lá e estão quebrando porque está batendo demais, tem ruas esburacadas demais. Então, entender onde esses eventos acontecem com mapa de calor ou alguma coisa do tipo, e poder mapear melhor a minha operação, de talvez eu tenha que mandar um veículo mais robusto para essa região, porque se eu mandar o comum, ele vai furar um pneu. E aí eu tenho o custo do pneu e do veículo parado também, sem fazer entrega. Aí, Mônica, eu desconheço, mandei aí no chat, não sei se o que eu escrevo seja visto por todos os 77, só por nós três. Todo mundo. Beleza, então, coloquei um link que é o público do nosso site, com alguns dos casos de sucesso que temos, aí alguém colocou um coração, dos casos de sucesso que temos publicados na web, aqueles que são públicos, então convido todo mundo a dar uma olhada, são casos curtos, são resumidos dos benefícios, diferentes tipos de problemas, e qual foi o retorno de investimento, qual foi o benefício, qual era a situação antes da JTAB e depois da JTAB. Então, aí, além disso, depois aí no site tem casos de sucesso em todo o mundo, não só no Brasil. Hoje temos clientes em 130 países e, como falei, 5 milhões de veículos. Então, muito caso de sucesso que vocês podem aí ver no nosso site. Só queria perguntar isso, desculpa pela ignorância, não sabia. Até um gancho, Edu, que você mencionou, a gente falou bastante dessa parte de análise, e tendo essa massa de veículos, né, tendo praticamente 5 milhões de dispositivos dentro, né, no mundo inteiro, o que a JTAB também está acostumada a fazer? A dar exemplos. Então, eu consigo, principalmente nessa parte de segurança, usar a nossa análise de risco comparando frotas similares com a sua. Então, tudo bem, eu já te disse como que você tem que operar melhor, o que você pode reduzir, mas também vou te aproveitar e mostrar aqui que a média dos veículos que tem uma operação igual à sua, e aí entra o machine learning para entender o tipo de operação, o que os veículos similares estão fazendo, o que os melhores da categoria estão fazendo e o quão perto ou quão longe você está, para incentivar a melhora. Bacana, eu ia até te perguntar sobre essa questão do papel da machine learning dentro das soluções de vocês, né? Onde é que ela se encaixava? Você deu um exemplo, não sei se você teria outros exemplos para compartilhar. Toda essa parte de análise de dados, então, especialmente esses momentos em que eu faço benchmark, porque a gente tem bastante cliente no mundo, a gente tem bastante veículos, 5 milhões de veículos no mundo. Então, como que eu consigo apoiar o meu cliente aqui com isso? Então, a gente usa o machine learning para fazer essa predição de acidente, para ver questão de emissões, então como que está a sua questão de emissão comparada com os veículos que eu tenho, e aí também tem essa questão de analisar, né, comparar bananas com bananas, então eu vou olhar
veículos do mesmo tipo que o seu e operações similares. Então, a gente coloca muito isso de conseguir definir uma vocação do veículo. Então, olhar se é uma operação last mile, se é uma operação longa distância, e segmentar isso muito bem para, olha, você se encaixa nessa caixinha aqui, e é isso que os melhores estão fazendo em N cenários, seja de consumo de combustível, seja de consumo da questão de acidentes, emissões, horas ociosas. Então, a gente usa muito essa questão do machine learning, especialmente para fazer benchmarks. E tem bastante coisa que já está, inclusive, pronta na plataforma, é só entrar e ele já, com uma quantidade específica de dados, né, uma quantidade boa de dados para analisar, ele já consegue te direcionando, olha, talvez você precise olhar isso aqui, porque você está meio longe desse cara aqui, ou sugestão de locais, então, tipo, locais que você está com muita parada e você não está criando não tem uma geocerca ali, algo que você precisa monitorar e você não está monitorando ainda. Então, a gente usa muito do machine learning nessa parte de produto para criar soluções que vão, além de pegar os teus insights e te mostrar, mas te dar o extra para você saber com o que comparar. Porque é muito fácil eu falar, olha, Mônica, você está muito ruim, sei lá, nos seus excessos de velocidade. Tá, Carol, e você está comparando com o quê? Então, Por quê? Ou por que eu tô? Me diz o que está acontecendo, né? Então, além de trabalhar o teu dado, te dar a informação que você precisa, te dar algo para comparar, ou um insight de talvez o problema seja aqui, toda essa parte de predição, de olhar a água no combustível, alguma falha no ABS, que são coisas que está acontecendo agora, inicialmente não te dá um problema, mas se o veículo continua com esse tipo de falha por muito tempo, você vai ter um problema de motor, vai ter um problema de ABS. Então, trabalhar e olhar aonde o cliente não está olhando ainda e mostrar para ele que ele precisa olhar. Ana, vamos tentar tangibilizar um pouquinho, né? Porque a gente fica falando de dado tem zilhões de dados disponíveis. Se você pudesse me exemplificar quais são os principais dados que ajudam, por exemplo, a identificar desperdícios ou ineficiências operacionais em uma frota, que dados seriam esses, assim, 5 principais, um número assim que você pudesse dizer para a gente conseguir sair do etéreo, né, e aterrissar aqui em informações que são realmente relevantes e que ajudam na tomada de decisão. Perfeito. Para os veículos a combustão, então, parado com o motor ligado, porque realmente eu preciso entender se esse veículo, se ele tem uma tomada de força, ele precisa ficar ligado, tudo bem, mas se ele não tem, por que ele está ficando? A questão do rendimento, então, entender se quando eu troco de motorista eu tenho um rendimento mais baixo ou mais alto. A gente também olha a questão de abastecimento, então, se eu estou abastecendo num posto que o meu rendimento baixo, será que é um combustível ruim? Toda a parte de falhas, porque se eu tenho um veículo que está fora, né, que ele foi para uma manutenção, que não é uma preventiva, eu não estava contando com isso, então eu tenho um downtime de um veículo que eu não precisaria. Então, se eu conseguir me prevenir com isso, fazer as manutenções preventivas, mas olhar as falhas que estão surgindo para me precaver, é bom. E toda a parte de direção agressiva, porque além da questão de segurança, ela vai impactar no consumo de combustível. Quanto mais agressivamente você dirige, mais combustível você consome. E para os veículos elétricos, que é importante, toda a questão de se o veículo está saindo da base dele, do CD, com uma carga de bateria muito baixa, que aí provavelmente ele não vai conseguir completar a rota, vai ficar no meio do caminho. A autonomia, para saber as rotas que esse veículo pode trabalhar. A questão de direção agressiva também, por questão de nome de empresa, de acidentes. Tempo de carga, também é uma coisa que a gente monitora bem para entender se realmente a quantidade de carregadores que eu tenho é suficiente, ou se tem alguém deixando o veículo parado no carregador, já carregado e ocupando o espaço de um outro que podia estar carregando. Então, às vezes eu tenho muitos carregadores e eu poderia ter menos, ou eu tenho pouco, precisaria de mais, mas eu preciso de dados para tangibilizar. Que comprovem isso. Exato. Legal. Bom, temos a pergunta aqui do Carlos Rogério, é para vocês. Especificamente, ele quer saber se o sistema oferece relatórios de saída, de base, chegada, enfim. Não sei se tem ou se não tem, se puderem responder, direcionado para você, Carol, ou para o Edu. Os relatórios de saída, chegada, eles existem, a gente usa geocercas para isso, então o cliente cadastra um ponto de interesse, que pode ser o local de trabalho dele, de onde ele vai sair e entrar, ao cliente, e aí eu consigo monitorar que momento que ele entrou nessa geocerca, quanto tempo ele ficou, toda essa questão de tempos e movimentos daria para calcular e para customizar isso. Então, a gente trabalha com relatórios customizáveis dentro da plataforma, a gente utiliza muito Excel para isso, e os nossos parceiros sempre apoiam os clientes nessa questão de eu preciso de um dado que talvez seja um cálculo de 2 informações que eu já tenho, mas não está calculado ainda, me ajuda, ou preciso de uma visualização melhor disso, ou de um relatório pronto que eu só mande uma vez por mês para o meu gestor. Então, dá para fazer isso. A única coisa é que
ele perguntou de sistema móvel, eu não entendi essa última. O que seria o sistema móvel? Sim, talvez imagino que pense pode trocar o equipamento do veículo, não? Ou seja, nosso equipamento pode ligar e desligar, é muito simples, ligar e desligar, mas, claro, você tem que ligar. Se você fala aí com a pessoa que perguntou se se refere a móvel em termos de não ter que ligar nada no veículo, não, sempre precisa ligar um hardware no veículo. Pode ser ligado diretamente na porta de diagnóstico, ou seja, é visível e é fácil de ligar e desligar, é simplesmente pulgar e desligar, mas geralmente, muitas vezes, a instalação é feita oculta, ou seja, detrás do painel. Então, claro, se aí a Carol tem na mão o nosso equipamento... Isso, a gente nem mostrou ele, perdão. Mas esse aqui é o cara que faz tudo isso que a gente falou. Então, é o mesmo dispositivo para todos os veículos. A gente tem chicotes homologados para cada tipo de veículo, porque as portas OBD e CAN podem ser diferentes, mas é sempre esse cara aqui que vai instalado, e o ideal é que seja uma instalação oculta, porque se você deixa visível, por mais que o motorista seja incrível, se ele não quiser ser monitorado, ele vai arrancar isso aqui. Então, a gente sempre indica a instalação oculta, porque ela está ali dentro, ela não atrapalha essa questão de scanners de concessionárias, de oficinas. Então, esse aqui é o nosso dispositivo, o Gol, que ficou faltando mostrar ele. Claro, esse tem que estar em todo o veículo, respondendo aí a Carlos Rogério Padilha Ribeiro. Ele tem que estar ligado sempre no veículo. Desligar, conectar em outro veículo, pode, claro, tem que ter um controle desse equipamento que liguei nesse veículo hoje, aluguei na próxima semana, vou levar daqui para lá. Esse é o ponto que tem que ter controle. Não existe, tudo isso que mencionamos não existe sem ligar esse equipamento que mostrou o Carol. Muito legal. A gente está caminhando aí para os 5 minutos finais. Eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que todo mundo tem curiosidade, né? Que é quando a gente fala de redução de combustível. Então, se vocês tiverem os números aí, não sei se vocês têm ou não, de o quanto que vocês ajudam na média a redução de combustível, que é um item importante quando a gente pensa no frete. Pode ser um númerozão geral, em termos de redução, de forma geral, que a implementação do software ele contribui, né? Porque seja na desligada do veículo, seja porque está com uma manutenção melhor, enfim, só para que as pessoas possam ter aí o impacto que isso pode reverter, né, na questão de custo de transporte. Isso vai depender muito do tipo de operação, porque, por exemplo, uma operação last mile, eu acabo rodando muito mais, e tem cenários em que realmente para o cliente, ele não quer que o veículo seja desligado, porque, sei lá, ele pode ter um problema com a ignição ao invés de ter um problema de consumo de combustível. Então, depende muito dos cenários. Esses números podem variar, sei lá, de 10% até 20%, 30%, dependendo do cenário do cliente. Então, se o cliente tem essa questão de, por exemplo, veículos têm tomada de força, que ele precisa ficar ligado, ele vai ter que monitorar todos os momentos em que ele está parado com o motor ligado sem a tomada de força. Então, é um tipo de análise diferente. Se o veículo é um veículo elétrico, por exemplo, que a questão de consumo de energia para o veículo elétrico, ele ainda vai consumir energia se ele estiver em ociosidade com o ar-condicionado ligado, por exemplo. Então, também é um ponto de consumo. Esse número ele pode ser muito grande ou muito pequeno, dependendo do tipo de operação que esse cliente tem e também do tipo de condução que ele tem. Eu acho que até tem uma pergunta aqui agora que já entra muito nesse tema que a gente está falando, que é essa questão de metas de economia para motoristas. Então, eu consigo definir a meta que eu quero que esse veículo rode, e sei lá, tem até um relatório que mostra quão longe, quão perto eu estou dessa meta. Eu consigo traçar um valor e definir que, ok, me sinaliza os veículos que não estão dentro dessa meta. Através de um relatório é possível configurar isso sim. Bom, a gente tem 3 minutos para o fim. Eu vou só passar a palavra rapidamente para o Eduardo, você fazer as considerações finais, e a Caroline também, e daí a gente caminha para o fim. Se tem algum ponto aí que vocês ainda gostariam de expor. Carol, por favor, você primeiro. Edu, eu falei pra caramba, falei bastante. Eu comecei, não apresentei você, então agora... Então, muito obrigada, Mônica, por ter convidado a gente aqui. É sempre muito bom conversar, né, falar sobre isso, porque tem muita gente que ainda tem aquela visão antiga de só um ponto no mapa, de só uma informação mais simples, mas é isso. Então, o seu veículo tem muita informação, tem muito dado, tem muita coisa que pode te apoiar. Você precisa medir e medir da maneira correta. Então, é mais ou menos isso que a gente tentou mostrar aqui, e eu espero que a gente tenha conseguido atingir esse objetivo. E, bom, muito obrigado, Mônica, pelo convite, pela oportunidade de falar com você e com a sua audiência. E, para mim, eu só gostaria de deixar essa mensagem que a tecnologia no transporte não é
é um investimento, não simplesmente uma despesa. É um paradigma que para mim tem que ser um pouco quebrado, e também diferenciar entre um GPS e soluções que oferecem ou que traz dados ricos dos veículos. Isso é uma diferenciação importante que também tem que ser feita. E quero fechar com além de obter muitos dados, a importância de tomar ações, de agir com esses dados. E nós temos um cliente fantástico, PepsiCo, que é Rafael Sillon, um cara fantástico, que ele sempre fala uma frase nos eventos que eu gosto muito, que ele fala uma coisa mais ou menos como: ter dados sem tomar nenhuma medida, sem nenhuma ação, é fofoca. Então, a importância de tecnologia nos veículos, a importância dos dados do transporte e da utilização desses dados em termos de ser melhor, ser mais eficiente, ser mais seguro, ser mais confiável, ser menos contaminante, não? Então, nada, simplesmente isso. Eu agradeço muito pelo tempo e pelo papo. Obrigada, foi ótimo, Eduardo e Caroline, nosso bate-papo. Eu quero lembrar a todos que a gravação ela ficará disponível, tá, no Ilus Prime, então quem quiser e quem precisar ver depois é só entrar, acessar lá o nosso Ilus Prime, que é gratuito, e ter acesso não só a essa gravação, como as demais. A gente se encontra no fórum, nós dois, que vai acontecer em outubro, estaremos lá. Estamos chegando ao fim, né? Mais uma vez, agradecer também a participação de todos aqui. Fiquem atentos ao e-mail, que em breve a gente tem mais informações. E daqui a pouco a gente se vê na próxima live aqui da Parada do Fórum. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.